Fala pessoal, beleza? Gravando mais uma aula para vocês aqui, tá? Explicando sobre o Fibonacci, tá bom? Seguinte, é muito comum as pessoas falarem sobre o Fibonacci, traçar para você medir, né? Usar o Fibonacci realmente como uma régua, só que às vezes eu vejo as pessoas fazendo isso errado, tá? Dentro do nosso operacional, o que a gente faz? A gente usa o Fibonacci realmente como uma régua, mas no sentido de utilização como traçar alvos, né, que é o que a gente chama de projeção de Fibonacci, né, além da retração de Fibonacci. Então aqui é a retração de Fibonacci, tá? Tracei aqui, a gente está no gráfico do Palladium, tá bom? E a gente viu que ele fez essa forte queda aqui, ó. Forte queda, rompeu a VWAP semanal, rompeu aqui a média de 200 e veio aqui embaixo, certo? Certo. Ele não voltou para fazer o retorno, né? Ele não fez, então, ou seja, ele fez uma perna de tendência, faltou uma perna de correção, ele não fez essa perna de correção. Nesse ponto é onde é mais assertivo o nosso traçado de Fibonacci. Sempre quando a gente tem esse tipo, uma tendência muito forte, né, de queda ou de alta, é muito bom a gente traçar o Fibonacci para a gente poder ver aonde está a correção. Então ele fez essa descida e consolidou aqui no meio, né? Ele ficou consolidando aqui no meio, né? E uma vez que ele consolida aqui no meio, ele está devendo um teste nos 50%. Então 50% é de uma pernada, né, é um teste que ele precisa fazer essa retração, né, é uma correção saudável do preço para que o preço continue a tendência de queda se ele for cair, tá? E aí olha só que interessante, se você usa isso no seu operacional, porque aí você vê o preço ficou consolidado aqui, ele deixou para você o gatilho de que ele tinha que testar os 50% dessa pernada, porque ele só caiu. É muito difícil ele consolidar aqui e cair direto, sem pegar a liquidez aqui em cima. E para te ajudar, ele ainda deixou para mim você um gap de VWAP semanal aqui em cima. Na verdade é a VWAP diária, né? Como ontem foi segunda-feira, né? Estou gravando hoje na terça. Então ele ficou, a VWAP diária ficou em aberto um gap. Então aqui tem muita liquidez, tá? Então ele juntamente, né, confluindo o fator de ele ter um ponto de liquidez muito forte, que é o gap de VWAP, e ainda confluindo com os 50% dessa pernada de queda. Então o preço não cai sem antes pegar combustível, pegar liquidez aqui em cima. E aí o que é o movimento normal do mercado? Ele fica consolidando, trabalhando, esperando notícias, esperando repercussão. Ele caiu para pegar o stop de quem aqui já entrou comprado, né? Então a galera pega uma forte queda, é muito comum que as pessoas entrem no contra-tendência comprando. Então a pessoa entra comprado aqui e coloca o stop um pouquinho abaixo, né? Então quem entrou comprado nessa barra, ó, essa barra aqui de compra, colocou o stop aqui embaixo. E aí o que o mercado faz? Vê que tem liquidez aqui embaixo e vem buscar essa liquidez aqui, que é o stop dessa galera que entrou comprado aqui, tá? E aí por isso ele primeiro cai, pega essa liquidez, sobe para pegar combustível, aonde? Nesta linha aqui, olha lá, traçar para vocês verem, olha lá. Vem buscar a liquidez aqui, olha onde o preço bateu. Então aqui a VWAP semanal, ela já é um ponto de venda por si só. Juntamente com esse gap de VWAP, ou seja, que está um pouco acima da VWAP semanal, ó, está um pouquinho acima, é mais um indicativo, ou seja, seria uma segunda entrada parcial, juntamente com os 50%. Então, olha só num gráfico como esse, eu não peguei essa entrada, tá, gente? Mas eu estava analisando o gráfico e ficou perfeita a entrada aqui. Na verdade, eu estava analisando o gráfico desde o começo, mas eu entrei numa outra operação, depois eu vou mostrar para vocês, e acabei não entrando nessa. Então, veja só como é interessante. O gráfico consolidou aqui embaixo, ele já te deu indícios de que ele poderia vir buscar aqui, então aqui é ponto de venda número 1, VWAP semanal. Ponto de venda número 2, fechamento de gap de VWAP diária. Ponto de venda número 3, 50 por retração, a retração de Fibonacci. Tanto aqui a 50% quanto o 38,2% nesse caso, porque a gente fez a projeção para baixo, tá? Que poderia, se eu fizesse projeção para cima, esperando que ele ia fazer um retorno em V, uma volta em V, né, eu poderia usar também como a correção. Mesmo se ele fosse subir, o que o preço vai fazer? Ele vai bater aqui e cair. Então ele vai bater, pegar a liquidez, corrigir, realizar a parte de lucro. Se ele quiser subir, ele pode subir daqui onde ele está, por exemplo. Quer dizer que ele vai cair? Não, né? Porque ele fez aqui a perna de tendência, perna de correção, corrigiu. Agora ele pode ou bater na 200, que está confluindo com a VWAP diária e voltar a subir e fazer o retorno em V,
ou daqui ele fazer essa mesma perna aqui, ele fazer para baixo. E aí ele vai fazer o quê? Seria a gente projetar essa perna aqui. E aí eu teria a projeção de Fibonacci para ver qual alvo. E olha para você ver que interessante. Como confluiu o 100%, está confluindo basicamente com a nossa VWAP mensal. Vocês percebem como as operações do trade, elas dependem de você conversar com o gráfico, conversar com as análises, ó, algo simples, tá? Então, ou seja, ó, ele fez a perna de tendência, perna de correção. Agora ele pode ou continuar a perna de tendência para baixo e pegar a liquidez aqui embaixo, ou daqui ele pode ter alguma variável e subir. Até porque a gente está lidando com o mercado financeiro, então a gente tem as questões geopolíticas envolvidas, né? Os índices macroeconômicos, conforme são liberados, a gente tem também influência do nosso preço, né? Então, ó, mas ele tem possibilidade de vir aqui, ó, tem mais um fator confluindo aqui, ó, que é o fechamento de VWAP semanal da semana passada, né? Ó, ele tem mais um fechamento aqui para fazer, né? Depois dessa forte alta. E aí, se você quiser fazer uma outra projeção, ó, você pode pegar aqui, ó, e traçar esta forte alta como sendo um novo alvo, uma nova retração de Fibonacci. Que olha, ao preço onde ele bateu nos 50% desta perna de tendência. Ou seja, essa aqui não é a perna de tendência, é a perna de tendência no micro. Mas no macro, essa daqui é uma perna de correção. Então ela pode ser a perna de correção. Então aqui, ó, perna de tendência, perna de correção, né, corrigiu uns 50% e agora ele retorna para a perna de tendência. Então seria esperado, possível, que o preço volte aqui na VWAP e diária, né, e continue essa alta para cima. E aí ele vai bater onde? Vai bater os nossos outros alvos aqui em cima. E aí a projeção de Fibonacci... Opa, perdão, eu tracei como retração. Né, eu teria que fazer o que? A gente inverte aqui a nossa marcação. Ó. Então eu venho aqui, essa daqui vem para baixo. Ó, e aqui essa aqui vem para cima. E aí a gente está projetando, né? E aí a gente usa a retração de Fibonacci com a projeção de Fibonacci para prever alvo, ó lá. E aqui são os pontos onde ele pode parar. Ele pode vir parar aqui, entendeu? Então eu já espero que ele, se eu entrar vendido aqui, como é o nosso operacional, né? Se eu entrar vendido aqui, ele é arriscado? É arriscado, porque é aquela coisa, ele deu venda em um ponto de compra, porque aqui é ponto de compra, aqui é ponto de 50%. Mas ele está dando venda, porque ele está batendo, fazendo o que a gente chama aqui, aquela estratégia que a gente chama de ping-pong das VWAPs. Então ele vai fazer bate aqui, bate lá, até estreitar e romper para algum dos lados. Ou ele vai para cima e tende a ficar caro, né? Como é que eu sei que o preço está caro? Quando ele está distante da VWAP e bate alvo de Fibonacci. Então aqui ele está caro, ou seja, ponto de venda número 1. Aqui, ponto de venda número 2. E aí a gente tem a terceira projeção, olha lá, aqui, ponto de venda número 3. Ou seja, a gente tem 3 alvos de venda, né, e o quarto alvo aqui em cima, para a gente entrar vendido, esperando o retorno dele para a nossa VWAP. Aqui é uma venda bonita. Aqui é uma venda bonita. Aqui onde a gente está posicionado é uma venda arriscada, para quem tem apetite a risco e para quem está querendo aproveitar de uma possibilidade, né? Mas você sabe que você entra aqui sabendo que você pode ser estopado, ou entra parcial aqui sabendo que ele pode vir testar o topo, ou melhor, ele pode romper esse topo, né? É que mesmo ele aqui nesse topo, ele tende a fazer um teste. Então se ele bater no topo, ele bate no topo, corrige de novo nos 50%, e aí vai, e aqui vale a pena explicar para vocês, ó. Deixa eu até pegar o marcador aqui para ficar bem claro para marcar. Então veja só, se ele, ó, ele fez aqui opa, perdão. Cadê a nossa canetinha aqui? Se ele desceu, certo? Perna de correção dessa perna maior, perna de correção, testou 50%, rompeu, tá? Corrigiu na VWAP e subiu. Se ele subir aqui, ele tende a fazer o quê? Testar, né, ele tende a testar esse topo de vermelho, retornar para testar o topo rompido. Esse é o topo que ele rompeu, então ele vai testar batendo 50%, subir,
bate em topo, testa esse topo para depois ele poder subir para poder buscar os alvos que estão aqui para cima, tá? Então, se você opta por vender aqui, você tem uma margem curta de venda. E por que a gente faz várias vendas parciais? Porque a gente faz vendas parciais aqui, esperando fazer uma parcial. Então, faço venda, 3 vendas aqui, né? Eu dei 3 gatilhos de venda para vocês aqui. Você vai realizar a parcial dessas vendas aqui, deixa um soldadinho para vocês tentarem ver se ele chega aqui embaixo, na 200, na VWAP mensal. Se ele não fizer isso, ele tende a passar você para o negativo. Então veja bem, você vendeu aqui, agora você está no positivo. Realiza a parte do lucro aqui na VWAP, tá? Porque você não sabe se ele vai continuar caindo e vir dar o seu lucro total aqui embaixo, ou se ele vai deixar você no negativo para subir. Se ele subir, você vai fazer mais uma entrada, aí você vai aproveitar para fazer mais uma entrada onde? Aqui nesse topo. Esperando que ele vá fazer a tendência aqui e você cai de novo no positivo. E aí você realiza a parte do lucro de novo. Quer dizer que ele vai dar lucro total? Pode ser que não. Pode ser que ele venha fazer o quê? Ele venha testar novos alvos aqui em cima. E vai deixar você negativo nesse espaço, você vai estar negativo. Para que você faça novas entradas nos outros projeções. E aí você retorne para o lucro novamente. Esperando que até o final do mês, e por isso a gente tem projeções mais longas, você tem tempo para pensar e tempo para projetar. Que você tem que esperar o quê? Ele voltar para cá. Esse é o nosso alvo final, tá? Esse é o nosso alvo final, que pode demorar dias, semanas e até mesmo meses, dependendo do andamento do mercado, porque a gente tem que respeitar que o mercado é soberano, ou seja, ele faz o que ele quiser, e os aspectos, liberações de dados, né, macroeconômicos, influenciam muitas vezes para a gente acabar ficando, às vezes, preso na operação. Mas é o risco que eu tenho que correr quando eu estou operando dentro dessa nossa estratégia, beleza? Comenta aqui embaixo se você gostou, se você entendeu. Vai ser um prazer gravar novos vídeos para vocês, beleza? Se inscreve, dá o seu joinha, sempre ajuda o nosso canal. E quem quiser abrir contas na Active Trades, a gente tem um link aqui embaixo na descrição. Grande abraço.